Olá, sejam bem-vindos ao canal CFPX, a mais uma aula. E hoje estaremos dando início ao curso de estanqueidade. Tá? Vamos trabalhar os conceitos, principalmente aí a matemática envolvida, os cálculos, tá ok? Preparando você que é aluno, que está acompanhando aí o nosso curso, tá? Para o conteúdo teórico, tá? É um curso diferenciado em relação às outras técnicas, justamente devido aos cálculos envolvidos, tá? Então, a estanqueidade tem ali essa particularidade em relação aos outros ensaios, tá? Em uma matemática bem específica, tá? Vamos para a nossa apresentação, né? E vamos conhecer um pouquinho mais da metodologia, né, dos cálculos, da terminologia aplicada dentro da estanqueidade. Então, vamos dar sequência, né, ao nosso treinamento. Estanqueidade, princípios e cálculos, né? Meu nome é Fábio Andrade, estarei acompanhando vocês nesse princípio de curso, tá bom? Então, o que nós vamos fazer de início é revisar os conceitos físicos, né, aplicados, tá? Junto com a terminologia. Vamos trabalhar a questão das equações, da terminologia e as unidades de medida. Também vamos verificar as conversões dessas unidades de medida, quais são utilizadas, né, dentro do sistema internacional, na prática de campo, tá? E vamos trabalhar muitos exercícios envolvendo todo esse conceito, tá? Então são 4 fases para o nosso treinamento, tá? E hoje nós vamos, né, focar na revisão desses conceitos, tá ok? Basicamente é a física aplicada. Seguindo, né, vamos então revisar esses conceitos. E o primeiro conceito que nós vamos revisar é a pressão. Tá? Então, nós sabemos que a pressão é uma relação de uma força. Tá? Essa força representada por F na equação. Em relação, né, ela age, né, perpendicularmente sobre uma superfície. Tá? E essa, né, a área dessa superfície, né, que vai dar a relação, né, da pressão. Então, a pressão é uma força sobre uma área, tá? Uma equação bem simples que nós recordamos aí, né? Da física do ensino médio, fundamental até, tá? Junto com esse conceito, nós também temos alguns termos específicos, né? Que nós precisamos conhecer em relação aí ao conteúdo do nosso curso da estanqueidade, tá? Que é pressão absoluta, tá? O termo absoluto já indica, né, que é algo ali, né, em relação ao todo, ao total. Então, é em relação ao vácuo, tá? E esse vácuo é um vácuo realmente perfeito, ou seja, né, não é simplesmente uma pressão negativa, que normalmente nós também chamamos de vácuo. A pressão diferencial, né, é em relação a dois pontos, tá? Então, a pressão diferencial, né, depende de eu ter dois parâmetros para comparar, tá? É a pressão medida entre esses dois pontos distintos, tá? Pressão manométrica, tá? Ela também é uma diferença de pressão, né? Só que ela já tem um padrão específico que é em relação à pressão ambiente, tá? Ou seja, a pressão ambiente é igual à pressão atmosférica, tá? Então, eu já tenho pelo menos um ponto definido, tá? Acima desse ponto, eu teria a pressão manométrica, ok? E para medir a pressão, né, nós buscarmos no sistema internacional, SI,
né, nós vamos encontrar o Pascal, que é Newton por metro ao quadrado. Então, Newton, vocês vão lembrar que é, né, a unidade de força. Força é dada em newtons, tá? E a área, né, é dada em metros quadrados, tá? Então, por isso que, nós vamos trabalhar com Pascal muitas vezes, tá? Nós vamos verificar que não é somente essa medida, né? Essa é somente a medida indicada pelo sistema internacional, tá? Normalmente se usa aí até um múltiplo, né, dessa unidade, tá? Normalmente se usa o kPa ou MPa, né? Quilopascal ou megapascal, tá? E nós vamos verificar posteriormente que existem algumas conversões para sistemas mais usuais na prática, né? Por exemplo, um kPa equivale a quase 1 quilograma, né, kgf por metro cúbico. Já fazendo uma interação aqui com volume, tá ok? Então, nós vamos ver que se utiliza muito na prática o kgf, o bar, tá? Porém, nós vamos trabalhar com uma única unidade de medida para abordar, né, esses termos, né, esses cálculos, tá bom? Então, aqui só para ilustrar, então, temos que a pressão é igual a uma força por uma área conhecida, certo? No caso, né, aqui um exemplo, né, de como nós podemos diferenciar, então, né, essas forças que nós comentamos. Então, considere o vácuo absoluto, ou seja, seria 0 Pascal. Tá? Uma medida, né, tomada em relação a este valor de zero, né, me daria um valor absoluto. Eu teria, então, PABS, ou seja, uma pressão absoluta. O que é essa pressão absoluta? Né? Ela vai ser igual à pressão atmosférica. Então, o que é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica, ó, eu vou colocar em vermelho aqui para vocês verem. É indicada por essa linha aqui. Tá? Então, a pressão atmosférica já tem um valor definido, tá? Que é mais ou menos 101,300 Pascal. Tá? Aproximadamente, tem uma leve variação. Tá? Se eu somar esse valor aqui, né, mais a pressão manométrica, eu teria o valor absoluto. Né? Então, ou seja, eu tenho um valor do vácuo até aqui, tá, de 101,300 Pascal. Mais o valor da pressão em relação à manométrica, eu tenho absoluta. Tá? Mas eu posso ter alguns valores negativos. Ok? Que é o caso aqui, se, né, eu tenho instrumentos que conseguem medir abaixo da pressão atmosférica. Normalmente, nós conhecemos esses instrumentos como manovacômetro. Aí eu consigo ter uma relação entre o vácuo perfeito, tá, e abaixo da pressão atmosférica. Ok? Então, a pressão atmosférica é a minha referência. Se minha pressão vai ser positiva, entendeu? Para cima é positivo, tá? Estando para baixo, ela é negativa. Dificilmente nós vamos encontrar um vácuo perfeito, tá? Ok? Então, vai ser nessa faixa aqui que nós teremos aqui o que nós chamamos de vácuo, tá? Mas vai ser um valor ali, né? Que é uma relação, né, da pressão atmosférica com a pressão manométrica, tá? Então, essa é a relação entre esses termos, pressão atmosférica, pressão manométrica e pressão absoluta, tá? Ok? Então, eu posso ter uma pressão absoluta, né, abaixo da pressão atmosférica, se for o caso aqui, tá? Depende do ponto de referência também. Ok? Sempre que é em relação ao zero Pascal, o vácuo, tá bom? Bem, isso é importante nós
fixarmos, porque nós vamos trabalhar muito esses conceitos. Tá? Então, pressão absoluta, né? PABS, ela normalmente ali a gente vai verificar ou em Pascal, ou em quilopascal, em bar, muito utilizado. A aeronáutica usa muito PSI, né? Polegada, né? PATM, pressão atmosférica, né? É um valor definido. Normalmente nós utilizamos um ATM, né? Ou aqui, né? Em Pascal ou em quilopascal, tá? E a pressão manométrica, ok? É a leitura do manômetro, tá? Então, nós dependemos de um instrumento, tá? Vamos partir do princípio que nós temos aqui, né? Essa relação da pressão atmosférica com a pressão manométrica, tá? Então, consideramos que nós temos um manômetro e esse manômetro registra aqui uma pressão de 2 bar, né? Possivelmente, algum cálculo eu preciso da pressão absoluta, tá? Eu tenho que considerar mais um bar, que é uma ATM, praticamente, que é a pressão atmosférica, tá? Então, ou seja, a minha pressão, né, absoluta, nesse caso, vai ser igual a 3 bar, tá? Eu posso chamar de 3 bar absolutos, mesmo tendo a indicação no manômetro de apenas 2 bar, eu sei que é 1 bar a mais por causa da pressão atmosférica, tá? Que também age sobre o ambiente. Tá? Então, nós estamos sujeitos, dentro de um sistema, tanto a pressão interna quanto a pressão externa, e o manômetro vai me dar essa diferença entre as duas pressões, tá bom? E eu posso trabalhar uma outra percepção também, né? Com a pressão manométrica. Então, a pressão manométrica é uma relação que deriva da pressão absoluta. Então, imagine, né? Se eu passar a pressão absoluta para o outro termo, nós vamos verificar aqui que ela vai ficar negativa, né? Então, eu vou ter uma outra relação aqui, tá? A pressão manométrica vai ser a pressão absoluta menos a pressão atmosférica, tá? Então, pensamos um pouquinho. Eu tenho já a pressão absoluta que foi calculada, tá? Eu já conheço a pressão atmosférica. O que eu espero encontrar no manômetro? Tá? No manômetro, eu espero encontrar, né, uma relação da pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Tá? No caso aqui, né, do nosso exemplo, 20 kPa. Tá? Então, lembra que sempre vai ter, né, esses múltiplos, né, junto com o Pascal para facilitar o entendimento, né, facilitar a explanação dos valores. Tá? Nesse caso, a gente vai verificar que a pressão manométrica, como eu havia dito, ela pode ser positiva se a pressão atmosférica, né, se a pressão estiver acima da atmosférica. Ou ela pode ser negativa se for o caso de um vácuo, né, parcial. Tá? Ok? Bem, né, ainda falando de pressão, né, eu posso, né, ter uma outra tipo de relação, tá? Que é uma pressão diferencial. Está comparando aí, né, duas pressões. Então, eu vou ter, quando eu falo em variação, um delta, no caso aqui, delta P, variação de pressão. Tá? Toda vez que eu falo em variação, eu estou trabalhando um delta. Tá? Então, delta P exige que eu tenha uma pressão 1 e uma pressão 2. No caso, né, eu tenho que trabalhar com pressões, né, no mesmo padrão. Né? Posso trabalhar com pressões manométricas e absolutas. Né? Eu tenho que fazer uma comparação, né, sempre no mesmo nível. Então, eu utilizo somente pressões absolutas para fazer essa variação, ou eu uso as pressões manométricas. O interessante é,
né? São dois pontos distintos, tá? Então, devem estar numa mesma referência, ou ambas absolutas, ou ambas manométricas, para que eu possa saber com precisão essa diferencial, tá? Essa variação. Um exemplo, por exemplo, tá? Vamos considerar um sistema de um tubo. Tá? Então, considere que a entrada é 5 bar. Né? Na entrada eu tenho uma pressão, né, de 5 bar. E na saída eu tenho uma pressão menor, 4,2. Né? Qual que seria a minha pressão diferencial nesse caso? Tá? Eu vou simplesmente, né, subtrair a pressão P1 da pressão P2. Então, eu tenho uma variação ΔP de 0,8 bar. Simples, né? Não se preocupe que, né, eu estou utilizando, né, um pouquinho, a gente está verificando alguns conceitos, eu estou trazendo alguns exemplos mais simples, tá? Só para a gente acompanhar o raciocínio de cada conceito, tá bom? Então, pressão diferencial, pressão manométrica, pressão absoluta, sempre vão estar envolvidas com alguns cálculos que nós vamos aplicá-los, né, em alguns cases, alguns estudos de caso, tá bom? De momento, fiquem tranquilos, nós não vamos, né, aprofundar, mas é importante conhecer, né, o cálculo por trás de cada termo que nós estamos revendo, tá? Outro termo, né, outro termo que nós temos aqui, né, é a termometria. A termometria é um ramo que estuda a medição da temperatura, tá? E claro, né, fenômenos relacionados, tá bom? E vai entrar ali, né, essas condições de variações térmicas entre corpos, tá? Novamente, vai falar da variação. Mas dentro da termometria, um termo é a temperatura e o outro termo é o calor, tá? Eu já quero tratar os dois simultaneamente. Por quê? São diferentes, mas têm uma relação tão íntima que eles acabam sendo trabalhados muitas vezes como sinônimo, mas são termos que estão, né, somente relacionados, não são sinônimos, tá? São distintos, porque a temperatura está ligada, né, a um estado do corpo, um estado da matéria, tá? É o movimento das partículas, né? Está diretamente ligado, né, com o nível de agitação térmica das partículas. Mas o que causa essa agitação térmica? O que causa essa agitação térmica é uma energia que chama calor, tá? Então, o calor é a forma ou fonte de energia que flui de corpo para corpo, né, alterando a sua temperatura, né? E, na verdade, ele altera a temperatura, mas o calor, como energia, só existe devido à diferença de temperatura entre eles. Entenderam que complexo que é? A energia, na forma do calor, energia, ele só existe se tiver uma diferença de temperatura. Muitas das vezes, né? Nós vamos ver que essa energia tem algumas variações, né? Convecção, convecção e radiação, tá? A irradiação já é um outro princípio. Mas, a princípio, quando falamos em corpos, né, a dinâmica seria essa. Um corpo que tem uma temperatura menor, tá, é mais suscetível a receber energia e aumentar a sua temperatura até que se consiga um equilíbrio. Tá? Então, o calor não é uma substância. A princípio, nós já sabemos que, né, é uma energia. Né? E ela pode ser transferida por condução, meios materiais físicos, tá? Principalmente sólidos. Convecção. A convecção é quando esse calor gera um movimento. Aí eu estou relacionando com fluidos, tá?
ou irradiação, né? Que é o caso, por exemplo, da luz solar, que não depende de uma matéria física, ela simplesmente transfere essa energia, né, de uma forma eletromagnética, tá? E agita as moléculas, ok? Um exemplo, então. Vamos supor que você tem ali a sua mão fria e uma xícara quente. Você pega essa xícara e você sente que ela está quente. O que é isso? É o calor fluindo da xícara para a sua mão. Sua mão, que está mais fria, né? Ela recebe a energia calorífica da xícara que está mais quente. Até que momento? Até que ambas atinjam equilíbrio térmico, tá? Outro ponto. Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética média das partículas, ou seja, quanto maior a temperatura, maior o estado de agitação, mais elas vibram, tá? E isso aqui vai causar alguns efeitos interessantes quando nós falamos de gases, por exemplo, tá? Que é o caso aqui do nosso exemplo. Um gás aquecido, as moléculas se movem mais depressa, mais velozes, tá? E se elas têm uma velocidade maior, causa mais colisões entre moléculas internas. Lembram que um gás é fluido e as moléculas estão dispersas no reservatório, no ambiente ou no sistema que as contém, tá? Inclusive batendo mais nas paredes do recipiente. Então vocês imaginem, né, que aí nós já estamos relacionando com o termo anterior da pressão. Então a pressão interna de um recipiente estanque vai ser interferido pela temperatura. Tá? Por isso que quanto maior a temperatura, eu tenho um conceito de ter uma pressão maior. Tá? Mas, né, tem alguns cálculos envolvidos também e uma terminologia específica. Então, ΔT é o primeiro que nós vamos verificar, que é a variação da temperatura. Então, delta sempre é variação, né? Quando nós falamos em variação, sempre vai ter dois elementos, né, distintos. Então, eu tenho que ter aqui a temperatura final e a temperatura inicial. Tá? Então, eu tenho aqui uma conta direta, né? Final menos a inicial me dá né, a minha variação. Tá? Mas eu também posso calcular a quantidade de calor sensível. O que é o calor sensível? É o calor necessário para aumentar a temperatura. Tá? Diferente do calor latente. O calor latente é o calor necessário não para aumentar a temperatura, mas sim para mudança de estado. Então vamos ressaltar uma coisa importante. Tá? Toda vez que eu tenho um aumento de temperatura, tá? Eu tenho ali, né, um envolvimento do energia calorífica que está sendo aplicada nessa peça ou nesse sistema. Tá? Mas em determinado momento, quando eu chego numa temperatura específica para cada material, eu não terei mais esse aumento de temperatura. É quando eu começo a fazer uma mudança de estado. Tá? Ou seja, o calor como energia, ele se mantém ali, né, aumentando enquanto a temperatura permanece inalterada quando temos mudança de estado físico. Por exemplo, né, quando nós estamos derretendo o gelo se mantém a 0 graus Celsius. Quando a água está em ebulição, ela se mantém a 100 graus Celsius. E a energia ainda está sendo absorvida pelo sistema. Ou seja, eu ainda tenho energia sendo utilizada pelo sistema, mas não está mais aumentando a temperatura. Tá?
E aqui no caso, né, nós temos uma equação que relaciona essa quantidade de calor que está sendo absorvida, a massa do corpo, e o calor específico de cada substância. A água tem um padrão, né? O ferro tem outro, né? Madeira tem outro, cada elemento tem um calor específico, tá? E aqui envolvendo essa variação de temperatura. Isso envolve variação de temperatura. Então, notem que quando eu falei em calor sensível, envolve variação de temperatura. E o calor latente não. O calor latente, que estamos aqui, também depende ali da massa, tá? Só que ele vai ter um outro coeficiente aqui, que é o calor latente, tá? Vai ter um valor específico, seja ali processo de fusão ou vaporização, tá? Então, por exemplo, né, para fundir a água, que no caso seria o gelo, né, eu uso uma quantidade de energia, tá? Para aquecer e vaporizar a água, eu uso praticamente o dobro de energia para fazer a mesma função. Tá? É diferente as energias, né, quando nós falamos em, né, calor latente, tá? É a mesma forma, né, de energia, né, só com funções diferentes, por assim dizer. Tá? No caso aqui, o Q vai ser também o quantidade de calor, mas ele pode ser o calor absorvido ou liberado, tá? Que vai ser durante essa mudança de estado, ok? E ressaltando, variação de temperatura, tá? Ok? São esses conceitos que nós vamos trabalhar. Vamos verificar alguns exemplos. Por exemplo, falando em variação de temperatura, nós sabemos que, né, se eu tenho uma peça, né, que ela vai aquecer de uma temperatura praticamente ambiente, a 25 graus, para 75, né, eu sei que meu ΔT, né, a minha variação de temperatura, vai ser 75 menos 25 igual a 50 graus Celsius. Tá? No caso, o calor, quantidade de calor sensível. Né? No nosso exemplo, a quantidade de calor necessária para aquecer 2 kg de água. Aí eu tenho aqui, né, a minha constante da água, ok? E, né, eu preciso saber de quanto até quanto. Eu preciso ter a minha variação. A minha variação de 20 a 60. Então, 20 menos 60, 40. Então, está aqui o 40. Tá? 2 quilograma mesmo, que eu estou fazendo. Ok? 2 quilos de água. Multiplicado aqui pela constante. Então, aqui, ó, a massa, 2 quilos. A constante, 4.186. Tá? Vezes o ΔT, que é 40. Né? Vou ter aqui a minha resposta em joules. Tá? Joules é a unidade de calor, tá? De energia calorífica. Então, 334.888 joules ou 334,8 kJ, ou kJ, tá? Que aqui eu poderia ter usado uma outra medida também. Tá? Já se fosse para derreter o gelo, né? Trabalhar com esses exemplos mais simples, né? Eu teria aqui, né, 0,5, né, quilograma de gelo, né, um coeficiente aqui de 384 joules por quilograma, tá? Que é o meu coeficiente aqui, né, L, tá? É simplesmente multiplicar pela massa. Aí eu vou saber aqui a energia necessária para se fazer essa, né, mudança de estado, tá? Somente daquela parte, tá? Somente daquela quantidade. Eu preciso daquele tanto de energia, tá?
Vocês perceberam que, né, toda essa questão da energia, né, me leva a ter uma noção de equilíbrio, né? Então, normalmente, nessas trocas térmicas, o que vai estar em questão também é a análise do equilíbrio térmico, tá? E o equilíbrio vai ser essa relação da energia cedida com a energia recebida, que elas têm que se anularem, tá? Porque tudo tende ao equilíbrio, tá? Então, no caso, o calor que vai ser cedido por um corpo mais quente tem que ser igual ao calor recebido pelo corpo mais frio, né? No caso aqui, a gente está mostrando sem perdas, tá? Essa energia lá, né, muitas vezes, na prática, ela tem algumas perdas ali dentro do sistema, tá? É isso que muitas vezes tem que ser identificado. Mas um exemplo aqui mais simples. A mistura de uma água quente e uma água fria, né? Elas vão, né, atingir uma temperatura de equilíbrio, tá? E com essas fórmulas eu consigo fazer essa análise, tá? É isso que nós vamos fazer, né, dentro da nossa disciplina, tá bom? Escalas termométricas, tá? Para trabalhar com temperatura, nós vamos trabalhar com escalas termométricas também, tá? Porque existe aí, né, a questão Kelvin, grau Celsius, e a escala utilizada nos Estados Unidos, que é a Fahrenheit, tá? São fórmulas também conhecidas aí para se fazer essa conversão, tá? Normalmente nós vamos nos preocupar com a escala Kelvin, né? Nós vamos trabalhar, né, durante os nossos exercícios mais complexos com Kelvin. Então, seja na escala Celsius ou seja na Fahrenheit, nós teremos que converter para Kelvin para executar as contas, tá? Ok? Então, aqui tem as relações conhecidas, né? Tanto para Celsius quanto para Fahrenheit ou Kelvin, tá? Não vamos nos aprofundar agora, né? Porque depois esses cálculos vão estar envolvidos nos cases e nós vamos trabalhar com exemplos mais completos, tá? E ainda falando né, de terminologia, para estanqueidade, além de pressão, além da questão da termometria, tem a questão da capilaridade, tá? Então, o que é a capilaridade? Fenômeno físico, né, que vai sempre ocorrer com líquidos, tá? Quando eles por si somente, eles têm uma característica de subir pelo material, pela estrutura onde os contém, tá? Tem uma interação ali, né, forçada. Quando que ocorre esse fenômeno, né? Quando eu tenho tubículos ou túbulos minúsculos, tá? Tem que ser muito estreito, caso que exige aí uma dinâmica molecular, tá? E esses tubos são chamados capilares, tá? Esse é o princípio, por exemplo, que se utiliza as plantas, né, para subir a seiva, né, o alimento das folhas e também para, né, o alimento descer também, tá? Isso também vai acontecer em materiais se eles tiverem fendas muito finas, imperceptíveis, tá? Mesmo que não tiver ação de bomba ou de pressão. Então, você já tem pressão. O diferencial de pressão é nulo. Mesmo se o diferencial de pressão for nulo, eu posso ter ali uma ação da capilaridade, tá? Então, esse efeito, ele é causado por essa ação entre forças de coesão, né, entre moléculas do líquido. Então, as moléculas do líquido, elas têm uma determinada liberdade, né, de se movimentar,
e elas conseguem ter uma relação de adesão com a própria parede do tubo, se elas escalassem molécula por molécula dentro dessa estrutura. Tá? Isso cria, né, esse movimento, né, de ação, de subir ou de, né, descer pela estrutura. Tá? Então, essa capilaridade, ela também pode ser causada por uma diferença de pressão. Ok? Vamos imaginar, né? Você tem ali uma curvatura da superfície do líquido dentro do tubo, né? Nós chamamos essa curvatura de menisco, tá? E esse menisco, ele acaba ali, né, que gera uma pressão interna menor que a atmosférica. E dá para se calcular também, tá? Então, essa variação de pressão, né, ela vai depender dessa tensão superficial do líquido, tá? Que vai ser dada em Newton-metro. É uma característica de cada fluido também, né? Aqui dado pela letra grega, né? Lambda. Θ é o ângulo de contato entre o líquido e a parede, que ele muda também, tá? E R é o raio do capilar, ou seja, da estrutura, tá? Então, essa é uma relação que eu tenho, né, para praticamente calcular essa diferença criada de pressão. Tá? Então, se eu tiver a tensão superficial do líquido, o ângulo de contato entre o líquido e a parede e o raio do capilar, eu consigo calcular uma diferença de pressão que esse próprio líquido cria. Tá? E pode, assim, ser, né, aproveitado ali para algumas funções, né? Não só biológicas, como eu falei das plantas, né? Mas também, né, em estruturas industriais também. Tá? Então, a capilaridade, né, tem essa característica de estar diretamente relacionada a essa pressão diferencial, tá? Em microespaços, tá? E no caso, se forem ensaios de estanqueidade, né, esse contexto ele vai, né, interferir no quê? Ele pode ajudar a verificar alguns resultados e, por exemplo, escolher o fluido de teste, né? A grande diferença vai ser entre gás e líquidos, tá? Porque o gás ele vai ter uma sensibilidade maior e vai detectar microvazamentos, né? Por outro lado, ele é muito expansível, né? No caso do líquido, ele é menos sensível, né? Mas ele tem uma segurança maior, tá? As moléculas mudam, né? Ok? Então, um pouquinho da capilaridade. Outro conceito importante dentro do que nós vamos verificar de estanqueidade é o conceito de gases ideais, tá? É um contexto muito aplicável, tá? Ele facilita tanto os cálculos como o entendimento dos processos, tá? Mas ele é um princípio que parte de um modelo teórico, tá? Não é o que realmente acontece com os gases, mas é muito próximo, tá? Então, o que se deduz para se considerar um gás ideal? Primeiro, né, nós vamos considerar que as partículas do gás não interagem entre si. Ou seja, elas não estão fazendo nenhuma reação química, não tem forças de atração ou repulsão. Né? Vamos desconsiderar que ela tem polaridade, por exemplo. Detalhe, né? São pequenos detalhes. Pode ter uma variação? Possivelmente pode, mas vai ser desprezível para trabalharmos com os cálculos. Tá? Outro ponto, o gás ocupa todo o volume disponível. Né? Parece até, né,
muito óbvio, né? É claro que o gás ocupa todo o volume do recipiente, mas isso se nós considerarmos um recipiente com uma geometria simples. Agora, se vocês imaginarem um recipiente, né, uma rede de tubulações, né, para que, né, a pressão se equalize em todo o sistema, eu preciso de um determinado tempo. Tá? Então, é comum nós pressurizarmos uma rede de tubulações, né, e ter uma pequena queda na pressão por causa dessa acomodação das partículas. Tá? Mas vai ocupar todo o volume disponível, né, certamente. Tá? Outros dois pontos, né? Colisão entre partículas e paredes do recipiente são elásticas, né? Ou seja, né, nós vamos considerar ali que não há uma perca entre a parede, né, e a molécula quando elas se repelem, quando elas se colidem, tá? Não dá para calcular essa perda, né, por causa que envolve ângulos, envolve muitos parâmetros, né, específicos, né? Então, toda reação vai ser elástica. O volume das partículas é desprezível em relação ao volume total do recipiente. Claro, do gás muda a característica. É só nós lembrarmos, por exemplo, falando em gases, gás natural, GLP, também é um gás. Só que o GLP, partículas pesadas, elas descem. Gás natural, partículas leves, elas sobem. Mas ambas criam a mesma diferencial de pressão dentro de um equipamento estanque. Tá? O volume das partículas vai ser desprezível. A massa talvez não, tá? Que a massa muda. Ok? Só para a gente entrar dentro do contexto de gases ideais. Tá? E existe uma relação, né? Uma equação desses gases. Né? Considerando todos esses parâmetros, nós chegamos numa relação, né? Que é um PV. Né? Já trabalhamos, né? Para quem acompanha algumas aulas, por exemplo, né? E, né? NR13, já comentamos desse PV, uma pressão volume. Né? Então, no caso aqui, ó, esse PV, né, seria a pressão em Pascal por metros cúbicos. É uma relação, tá? Que se equipara aí, né, a quantidade de gás, tá? Que vai ser dada em mols, né, N, né? A constante universal, né, dos gases, que é um valor padrão, tá? E a temperatura, que nós vamos verificar, que é dada em Kelvin. Tá? Ou seja, né, nós verificamos que, né, pressão e volume têm relações diretas, né, com temperatura e também com, né, o peso do gás, a quantidade de gás, tá? Ou molaridade, né, desse gás. Ok? Tá? Simples. Pressão, volume, temperatura. Tá? PVT. A gente vai lembrar muito dessas siglas, é o que nós estaremos trabalhando nos nossos cálculos. Tá? Então, sempre eu terei ali, né, cases envolvendo pressão, volume, temperatura. O que eu quero antecipar? Às vezes a pressão é constante, aí eu vario volume e temperatura. Às vezes o volume é constante. Né? Dentro de uma garrafa térmica, eu não consigo variar o volume. O volume pode ser constante. Tá? Ou a temperatura pode ser constante. Né? O mais comum é que o volume seja constante. Tá bom? Isso vai ser interessante para trabalharmos os cases. Esse raciocínio é muito útil. Tá? Então, embora, né, só para ressaltar aqui, embora nenhum gás real seja
nessa característica ideal, tá? Muitos gases se comportam quase como ideais em pressões e temperaturas comuns de trabalho. Tá? É por isso que nós adotamos essa ideia para trabalharmos com gás, sempre. Tá? Até para analisar processos, essa é a ideia. Tá? Trabalhar como se o gás fosse ideal. Tá? E aí, a partir dessa ideia do gás ideal, nós vamos verificar o seu comportamento. Por exemplo, havia dito, da temperatura. Né? No caso aqui, ó, eu tenho uma variação de temperatura, tá? A pressão muda também, tá? Porque elas têm uma relação. Pela fórmula anterior dos gases ideais, eu tenho uma relação PVT, pressão, volume e temperatura. Se considerarmos que esse volume é constante, tá? Eu sei que, né, a relação, num primeiro momento, da pressão pela temperatura tem que ser igual a um segundo momento, tá? Da segunda pressão pela segunda temperatura, tá? Então, a ideia aqui, no caso, né, se você reparar a fórmula que está aqui do lado, né, se o volume é constante, eu praticamente excluí ele da jogada, tá? Essa temperatura eu passei dividindo, ela estava multiplicando, eu passei dividindo, né? Esse valor aqui, N vezes R, eu estou considerando que é o mesmo gás. Ele não mudou o gás, então não mudou. Eles se cancelam também. Então, sobrou P sobre T. Tá? Só que esse P sobre T tem dois estágios. O primeiro, etapa, quando estava uma determinada temperatura. A segunda etapa, quando estava uma outra temperatura. Tá? Então, nRT e V, simplesmente eles se anulam nessa fórmula. Tá? Eles se anulam porque eles se cancelam. Tá? Se nós desenvolvermos a matemática, vocês podem reparar, né, toda essa explicação que nós colocamos na plataforma, tá? De estudos, ok? Também são conceitos básicos, né, que ainda estamos revisando, né, do que é aplicado no ensino médio mesmo, tá bom? É mais trabalhar com a fórmula, né? O que vai ser o importante aqui? A aplicação desse conceito, tá? Então, esse conceito desse comportamento do gás, por exemplo, né? No caso aqui com volume constante, ele vai ser interessante para verificar compensação de variação térmica, por exemplo. Tá? Durante o ensaio, né? O tubo esquenta ao sol. Beleza. O que vai acontecer com ele? A pressão vai subir também. Entre aspas, sozinha? Não, por causa da temperatura que mudou. Tá? Imagine um cilindro de oxigênio deixado ao sol. Ele vai criar uma pressão interna maior. Tá? Ok? Por causa dessa relação. Tá? Então, o que acontece aqui é o seguinte, ó, né? Dessa fórmula, PV igual a nRT, nós vamos verificar que tem essa relação direta com a massa, né? Que é N. Né? Então, eu tenho essa consideração, né? E se eu tenho como relacionar com a quantidade de gás, né? Eu consigo ali, por exemplo, né? Estimar quanto de gás foi perdido pelo vazamento. Tá? Outro ponto, eu consigo controlar a quantidade injetada dentro de um sistema crítico. Tá? Eu consigo também fazer ensaios de vazão de perda controlada. Imagine que eu tenho vários processos distintos, né? Imagine que nós estamos trabalhando, né, com uma produção em série, né,
ou num sistema um pouco mais complexo, que eu preciso analisar essa taxa de vazamento. Tá? Um exemplo prático, né? Imagine uma aeronave, que tem que ser pressurizada. Essa pressurização é perfeita? Muitas vezes não. Muitas vezes a própria estrutura do avião ela tem uma taxa de vazamento. E é uma dificuldade da engenharia, né? De estimar o quanto de gás que precisa ser injetado na cabine, né? Para manter ali tanto a pressão do gás quanto a quantidade de oxigênio, por exemplo. Então, eu preciso controlar aqui, ó, uma quantidade injetada nesse sistema, tá? Dei um exemplo de sistema, né, bem conhecido, né, que é aeronáutico, né? Mas pode ser um processo industrial também. Quando nós trabalhamos no setor petroquímico, né, às vezes nós precisamos verificar ali um sistema, né, de misturas gasosas, né, em que eu preciso controlar essa quantidade injetada também, tá bom? E fazer os ensaios, né, com esse vazão de perda controlada, tá? Porque, né, dessa forma nós vamos ver que deriva várias formas, tá? O que eu posso ressaltar dessa forma do gás ideal? Nós vamos trabalhar com ela sempre trabalhando a fórmula, tá? Em relação ao contexto. Ou seja, não é como nós víamos em outras disciplinas, como o desenho técnico, às vezes o caso de trigonometria, né? Geometria. Na geometria, as fórmulas, simplesmente eu aplico os valores e pronto. Né? Eu tenho uma forma de área, eu aplico os valores naquela forma para aquele objeto. Ou de volume, eu aplico a fórmula daquele sólido, né? E simplesmente eu já obtenho a resposta. A física ela pode se tornar um pouco mais complexa na idade, porque de uma única fórmula nós vamos ter várias relações. Por isso que eu quero que vocês fixem PVT, tá? O PVT, pressão, volume e temperatura, é o que vai estar envolvido com, né, os gases ideais e muitos cases que nós vamos trabalhar, tá? Só que, né, até aí, né, tranquilo. Só que daí entra um outro contexto também, que é a taxa de vazamento. E taxa de vazamento já envolve tempo. Outra constante que nós não estávamos trabalhando. PVT, pressão, volume e temperatura. E agora, ter, né, um adendo do tempo para calcular essa taxa de vazamento. Tá? Essa taxa de vazamento nós vamos trabalhar sempre com a letra Q. Né? No caso aqui, QL. Né? Que vai ser a quantidade de massa. Trabalhar a taxa de vazamento como quantidade de massa que vai atravessar aí ou sair do sistema, né? Que vai se perder. Tá? Nós vamos trabalhar com o contexto de milibar. Por que mili? Porque são valores pequenos mesmo. Tá? Então, milibar, né? Por litro por segundo a menos 1, que é o tempo, né? Ok? Então, pressão, volume e tempo envolvido aqui no sistema. E aí, né, dependendo, né, nós vamos ter uma diferenciação também nas unidades de medida, tá? Como, por exemplo, no sistema internacional, se nós levarmos em conta, né, a sua estrutura, nós vamos ter aí pressão em pascal, volume em metro cúbico, né? E ali o tempo em segundo, segundo a menos 1, né? Segundo a menos 1 só significa que está dividindo, tá, pessoal? Ok? Mas tem outras unidades, né? Eu posso trabalhar com sistema centímetro,
centímetro cúbico por segundo a menos 1. Tá? Galão, né? Aqui no caso, né, Estados Unidos, usa centímetro a menos 1, o galão por ano, né? É uma outra unidade, mas às vezes muda, né, a área de aplicação, como por exemplo, né, na indústria de refrigeração, que tem ali, né, uma característica específica de você controlar a longo prazo, por isso galão por ano, tá bom? E, né, se nós estamos falando de taxa de vazamento, né, eu também tenho ali, né, uma taxa de vazamento admissível. Tá? Por quê? Né? Pode ser que eu identifique um sistema que tenha um vazamento, mas que eu consiga operar normalmente. Tá? Então, a taxa de vazamento, por exemplo, ó, e recapitulando, aqui nós vamos utilizar bastante potência de base 10 para normalizar, né, os valores muito pequenos, né? Então, na casa de 1 vezes 10 a menos 4, ou seja, menos 4 indica 4 algarismos, né, nas casas decimais, 0,00001, tá? Milibar. É bom? É uma taxa de vazamento útil? Depende. Meu sistema opera com água ou opera com gás? Tá? Pode ser que com água tenho ali toda a tranquilidade de trabalhar com essa taxa de vazamento, mas com gás não. Principalmente se for um gás crítico, tá? Um gás, por exemplo, tóxico, um gás inflamável. Ele pode estar ali, né, criando uma periculosidade no sistema. Amônia, por exemplo, né? Vou ter uma taxa de vazamento admissível ínfima, muito pequena, tá? Ok? Dá para calcular. E isso que nós vamos ver também, né? Essa é a fórmula da taxa de vazamento. Tá? Então, nós temos aqui QL, né? E eu preciso ter uma variação do PV, tá? Então, esse PV aqui, ó, vai ser dado em milibar. E esse ΔT, T minúsculo, é tempo, tá? Esse ΔT não tem relação com temperatura, tá? Esse ΔT minúsculo é tempo, tá? Então, a variação de tempo e a variação de PV, tá? Então, pressão, volume varia, tempo varia, a diferença, né, a relação entre essas duas variações é a minha taxa de vazamento, tá? Então, QL é a taxa de vazamento, P, pressão ou variação da pressão, tá? E V é o volume, né, que no caso aqui está sendo dado em litros e ΔT vai ser segundos. Então, já vimos, sempre que eu falo em variação, eu tenho dois parâmetros para ser comparados. Variação PV tem que ter dois parâmetros. Variação de tempo tem que ter dois parâmetros. Tá? A variação pode ser dada diretamente, num caso, exercício. Ou a variação pode ser dada, né? Primeiro ponto inicial, pode ser dada a variação de tempo, pode ser dada a taxa de vazamento, e eu ter que achar ali, né, a outra relação PV. Tá? Dá para se trabalhar de diversas maneiras. Ok? Por isso que no momento que nós formos abordarmos exercício, nós vamos abordar com calma vários exemplos. Tá bom? Por isso que não teremos tempo de variar muitas unidades, tá, pessoal? A ideia vai ser a mesma. Por exemplo, nós vamos trabalhar com milibar, litro, segundo. Não vai dar para trabalhar, por exemplo, com pascal, metro cúbico, segundo, ou centímetro cúbico, segundo. Tá? Então, nós vamos fixar um pouco dos exercícios num único, né, unidade de medida, né, que é a milibar. Tá bom? Bem, né, ainda em cima dessa taxa de vazamento, só para a gente ter uma pequena percepção. Tá?
Vamos pegar alguns exemplos aqui, tá? Por exemplo, né, sempre com referência na potência de base 10, né? E aqui considerando um milibar, né? Litro de segundo a menos um, tá? Ou milibar vezes litro por segundo a menos por segundo, tá? 10 elevado a mais 2, né? O que equivale a essa taxa de vazamento? Equivale mais ou menos aqui, ó, uma descontinuidade de 1 milímetro, tá? Isso daqui seria aqui, ó, por exemplo, né, um vazamento de água, tá? Então, se nós considerarmos aqui, ó, um vazamento, né, para a pressão de um bar, tá? Seria ali, ó, uma quantidade de água expressiva ali, tá? 10 elevado a zero, que é igual a 1, né? 1/10 de milímetro, tamanho da descontinuidade. Já começa a ficar praticamente ali imperceptível a olho nu. Mas seria mais ou menos como uma torneira pingando se eu tivesse uma pressão de um bar. Tá? Uma taxa de 10 elevado a menos 2. Eu já entrei a menos 2, eu estou na casa de centésimos de milibar. Tá? 0,00. Tá? Isso daqui já não passaria água. Ou seja, né? Eu já seria estanque para a água. Uma taxa de vazamento de 10 elevado a menos 2 milibar já seria um sistema praticamente estanque para a água. Tá? Mas para gás, não. 10 elevado a menos 3. Né? Aí a gente já pode trabalhar com micron, né? Com, né? Mais ou menos ali, né? 0,003 casas decimais, tá? Depois da vírgula. Né? 30 micron, aproximadamente um fio de cabelo. Tá? Então, muito pequeno. Uma bolha de ar por segundo, por exemplo. 1 milímetro cúbico. Tá? Uma bolha de ar, mais ou menos 1 milímetro cúbico. Tá? Uma taxa de vazamento de 10 elevado a menos 6 milibar. Tá? Seria aqui 1 centímetro cúbico de perda de um gás, a mais ou menos a cada 12 dias. Tá? 10 elevado a menos 8. Né? Então, o diâmetro capilar seria 0,4. Né? Uma espessura de parede de 2 milímetros. Aí já começa a envolver até a espessura da parede, porque o gás vai ter uma dificuldade de passar por esse, né, conduto. Né? Então, tem uma relação diâmetro-comprimento de 1 para 5. Ok? Então, aproximadamente 3 ml de perda de gás para um ano. Tá? Então, nós temos aí uma variação grande. Tá bom? 10 elevado a menos 10, aí seria para gás, já seria considerado estanque. Tá? Então, olha a diferença aqui, né? 10 elevado a menos 2 seria estanque para água. Para ser estanque para gás, eu teria que ter aqui 10 elevado a menos 10. É um valor muito pequeno, mas já seria estanque para gás. Tá? Aqui nós estamos verificando conceitos teóricos ainda. Tá? Na prática é diferente. Nós vamos calcular. Ok? Se nós chegássemos num sistema de 10 elevado a menos 11, né? Aí aproximadamente aqui, ó, 1 centímetro cúbico de perda de gás a cada 3.000 anos, mais ou menos, né? Seria muito hipotético, teórico, mas seria aqui um sistema praticamente perfeito, tá? Ok? Então, por que tecnicamente estanque, né? Justamente porque nós estamos trabalhando, né, com gás ideal. Não estamos considerando outros parâmetros possíveis desconhecidos. Tá bem? Pessoal, isso é o que nós, né, podemos revisar aqui, né, para a questão de conceitos aplicados. Então, o que nós vamos, né, fazer? Vamos trabalhar esses conceitos, né, com exercícios, né,
E vamos fazer ali uma dinâmica de ver como que é o funcionamento dessas fórmulas antes, tá? Então, para a próxima aula, nós damos sequência, né, no nosso estudo, tá? E fechamos aí, né, esse conteúdo, beleza? Até mais, um abraço a todos, fiquem com Deus.